Sim, tá tudo pronto, tá tudo preparado, o canal dos mistérios do seu amigo Paulinho Boa Pessoa. E que história, gente, que história eu tenho para contar. Mas antes de começar essa história fantástica, eu quero antes fazer um convite a você, que você visite o canal Paulinho Boa Pessoa Oficial, onde eu conto as mais lindas histórias de amor, verdadeiros livros que os nossos ouvintes nos escrevem e que a gente procura aproveitar da melhor maneira possível, com a força da dedicação nossa. A gente busca interpretar para que você viva essas histórias de amor conosco. Então, Paulinho, como é que eu faço para visitar o canal das histórias mais lindas de amor do YouTube? Simples, coloque assim no YouTube, Paulinho Boa Pessoa Oficial. Pronto, e aí você já chega lá. Perfeito? Mas hoje aqui eu tenho uma história espetacular desse meu amigo apelidado de Schubert. Por que Schubert? A mistura do nome dele, Chico, de Francisco, com Uber, motorista de Uber. Mas que história, hein, Schubert? Estou pronto e já vou apresentá-la. Antes, porém, um convite especial. Queria que você se inscrevesse aqui no canal para nós. É muito importante e é a única forma que existe para que o nosso canal possa crescer, se desenvolver. E mais do que isso, dê o teu joinha, curta as histórias. Como o nosso canal tem credibilidade, como sendo coisa boa, você já pode dar o joinha desde já. Assim você não esquece. Senão depois da emoção da história, às vezes a pessoa acaba se esquecendo. Então dê o teu joinha de cara. Ô Paulinho, mas é importante? É importantíssimo. Assim como é muito importante que você se torne membro aqui do nosso canal. Isso é fundamental. O YouTube valoriza demais um canal que tenha fãs que se tornam membros. E realmente, se você puder, vai ser uma honra tê-la como membro do canal. Isso valoriza muito, porque quer dizer o seguinte para o YouTube, que o fã, ele passa a assinar pelo canal de tanto que ele confia. Perfeito? Bom, isso posto, vamos às emoções do Schubert. Gente, que história misteriosa e tão cheia de sobrenaturalidades. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história do Schubert aqui no canal acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Francisco, mas ninguém me chama assim faz muito tempo. Para todo mundo, eu virei o Schubert. O apelido nasceu de uma brincadeira boba num final de expediente. Eu era o Chico do Uber. Até que um colega acabou juntando os nomes. Ih, olha o Schubert! Schubert chegou! Era mistura de Chico com Uber. O Schubert acabou de chegar e o nome pegou. E hoje até a minha mãe me chama assim. Schubert! Schubert! Virei o Schubert. O Paulinho, eu trabalho como motorista de aplicativo tem 4 anos e 3 meses. E eu já vi de tudo, sabe? Passageiro bêbado, gente alegre, gente triste, casais discutindo, pedidos de socorro, até corridas que acabaram em confissão de crime. Você sabe que vendo o Fantástico agora, na Rede Globo de televisão, eu vi que um colega meu do Rio de Janeiro acabou salvando 2 meninas de um crime bárbaro, quando um norte-americano veio para o Rio de Janeiro e queria se aproveitar das meninas, se viciá-las.
E aí ele chamou pelo Uber, que o Uber estava levando essas meninas ao encontro dele. E ele acabou, sabe, com muita perspicácia, ouvindo a conversa ali das meninas, interagiu com as garotas e acabou entendendo que havia alguma coisa de errado. Fez a denúncia à empresa Uber e a Uber acabou tomando as providências, pois não é que o cidadão foi preso, o cidadão norte-americano, não foi preso no Rio de Janeiro, porque ele já havia fugido para São Paulo. Foi preso aqui em São Paulo. É assim, sabe, Paulinho? Motorista de Uber está sempre ligado, está sempre atento a tudo que está acontecendo. Mas o que eu vou contar hoje, agora e aqui, foi diferente de tudo o que eu vivi. Era uma noite abafada de uma quinta-feira. São Paulo com aquele trânsito maluco e um cheiro de chuva no ar. Essa combinação é terrível, né? Eu estava rodando por Santana quando chegou uma corrida com destino para Vila Mariana. O nome do passageiro, Fernando. A nota dele no aplicativo era boa, 4,92. Então eu aceitei sem pensar duas vezes. Coloquei o endereço no GPS e parti. A rua era calma, cheia de casas antigas, muros altos, árvores antigas também. Parecia um daqueles lugares em que o tempo esqueceu de passar. Quando eu parei o carro em frente ao número indicado, eu vi o tal de Fernando. Ele já estava de pé no portão. A princípio, nada demais. Até que eu percebi que o homem, o Fernando, ele estava trajando só cueca. Sim, só estava de cueca. Uma cueca branca, dessas comuns, e nada mais. Nem chinelo nos pés, nem camiseta, nada. A pele dele também me chamou a atenção. Assim, de cara olhando para ele, eu vi que a pele era muito pálida, quase que cinza, como se não visse o sol havia muitos meses, muito tempo mesmo. Ele segurava uma gaiola de transporte de pet, daquelas de plástico com grades de metal. E dentro dessa gaiola, um cachorro pequeno da raça Lhasa Apso, um bichinho bonito de pelagem longa e sedosa. Ele era branco com manchas cor de mel, olhos escuros, expressivos e os dentes prominentes. Os dentes expressivos, mas para frente. Devia pesar aquele cachorrinho uns 7 quilos no máximo. Parecia assustado, encolhido no fundo da tal caixinha. Mas o que mais me incomodou não foi o tal de Fernando estar de cueca, e nem o cachorro. O que me incomodou de verdade foi o cheiro. Mas era um cheiro forte, enjoativo, meio adocicado, que parecia vir do próprio Fernando. Um misto de carne crua com mofo e suor velho. Na hora o meu estômago revirou, sabe? Ele se aproximou, sem demonstrar nenhum constrangimento, só de cueca, e falou comigo: moço, eu preciso de um favor. A voz dele era calma, mas baixa demais. Uma voz fraca. Moço, eu preciso de um favor. Eu preciso que o senhor leve o Remoto. Remoto? Era o nome do cachorro. Eu preciso que o senhor leve o Remoto, apontou para a gaiola. Leve ele para esse endereço que está aí no aplicativo. Por favor. Sem entender absolutamente nada. Mas o senhor não vai junto? Ele balançou a cabeça negativamente. E eu saí com essa. Mas, meu senhor, eu não posso. Sabe, deixa eu explicar para o senhor. Eu sou motorista da Uber. Eu vim aqui pelo Uber, né? Eu não posso transportar um cachorro sem que
o dono esteja junto. Na verdade, eu não posso nem transportar cachorro. Às vezes, num quebra-galho, a gente acaba conduzindo se tiver com o dono. Não, moço, é importante, sabe? É importante que o senhor leve o remoto para mim. É uma questão de vida ou de morte. Mas eu acho que o senhor não... Senhor Fernando, eu acho que o senhor não entendeu. Eu expliquei novamente, o aplicativo não permite corrida só com animal, e ele insistiu. Os olhos do senhor Fernando estavam fundos, sem brilho nenhum. Por favor, é sério. O remoto, ele precisa chegar lá. Ele precisa ir. Naquele momento, eu confesso, eu não sabia se o que me movia era a pena do cãozinho, pena daquele cachorro, ou vontade de sair logo dali, longe daquele cheiro horroroso. O homem parecia fora de si, mas algo na forma como ele segurava a gaiola, com cuidado, como quem entrega o que tem de mais precioso, me tocou. Então, eu não podia nem respirar fundo, porque o cheiro era muito forte. Eu falei para ele, tá bom, eu levo. Olha, eu quero que o senhor entenda e, por favor, nem comente isso, tá? Isso é uma exceção total. É uma exceção absoluta. Peguei a gaiola da mão do senhor. Assim que me aproximei, levei até a gaiola assim, perto do nariz, sabe? Para eu ter a certeza de que o fedor não vinha do bicho, do animal. Porque se viesse, sei lá, não daria para levar mesmo. Mas não, o cheiro não era do cachorro. O animal estava limpo. O cheiro vinha do tal de Fernando. Com um alívio estranho me deu coragem. Abri a porta traseira, ajeitei a gaiola no assento atrás do banco do passageiro e fechei-a com cuidado. E virei para avisar. Pode deixar, eu vou entregar o... É remoto, né? É remoto o nome dele. Eu vou entregar o remoto pro senhor, mas quando eu virei para dizer tudo isso e até comecei a falar, o Fernando não estava mais lá. Juro que eu olhei assim em volta, o portão da casa já havia sido fechado, trancado e nenhum sinal dele. Achei que ele tivesse entrado correndo, talvez para buscar algo, mas não ouvi passos. Ou quem sabe ele entrou correndo porque ele estava praticamente desnudo, ele só estava de cueca, e medo de aparecer alguém por ali. Mas nem o som do portão batendo eu ouvi. Não ouvi nada. Eu acho que ele se aproveitou de fato que eu tivesse aceitado logo a corrida e com medo de eu me arrepender, ele correu para dentro de casa. Fiquei parado assim uns segundos, tentando entender. O ar me parecia pesado, o cheiro ainda pairava no ar. Eu decidi não pensar muito. Entrei no carro, liguei o motor e fui embora. Andei uns 3 quarteirões com os vidros do carro abertos, tentando espantar aquele odor, aquele arrepio que me dava na nuca, até que eu comecei a rir. Sabe quando você começa a rir sozinho? Schubert, conversando comigo mesmo. Schubert, só você para topar umas dessas aí. Só acontece com você, Schubert. Eu falava para mim mesmo. O cara no meio da rua de cueca, só de cueca, parecendo um zumbi, te entregou um cachorro, o cachorro chama remoto. E o cara sumiu do nada. Bom, tudo bem. Ri, até para desabafar, ou talvez eu tivesse dado risada por nervosismo. O nome do cachorro também me divertia. Remoto. Que diabos põe um nome num bicho de remoto? Olhei pelo retrovisor e vi os olhos do Lhasa Apso me encarando por trás das grades onde ele estava, ali naquela gaiola de pet. Eu brinquei de conversar com ele, com o cachorro. E aí, remoto? Falei, tá feliz agora, né?
te livrei de um dono meio maluco. Só espero que para onde você está indo, o povo seja mais normal por lá. Parece que o remoto me entendeu e até latiu como resposta. Um latido curto, mas firme, parecia até que estivesse respondendo de fato. Senti um arrepio subir pelas costas. Dei uma risada nervosa e segui viagem. Olha, a corrida foi longa, porque eu saio de Santana, destino Vila Mariana, mais o trânsito daquele horário. Olha, deu mais ou menos uns 50 minutos. Se menos, foi 45, 48 minutos por aí. O destino ficava longe, atravessando a cidade inteira, pelo menos naquela zona. Enquanto eu dirigia, eu fiquei imaginando quem seria a pessoa que iria receber aquele cachorro. E se o tal do Fernando era apenas um dono excêntrico do cão, ou sei lá, um doente mental. Tudo é possível. Eu já disse a vocês que, como motorista de aplicativo, eu já tinha visto de tudo. Quando eu cheguei, o relógio já marcava mais ou menos umas 9h30, 9h40 da noite. O endereço final era uma casa antiga de muros altos e portão de ferro, assim como a outra, até parecia com a outra de Santana. O bairro era mais afastado, zona sul, tudo muito silencioso. De repente, uma dúvida gelada me atravessou o corpo. E se ninguém aqui souber quem é o cachorro? Ou desconhecer o tal de Fernando? O que eu vou fazer? O que eu faço com esse cachorro agora? E pior ainda, e se aquele Fernando for um maluco total, absoluto, que me fez dar uma volta com esse cachorro, e o que eu faço depois com o cão? Naquele instante pensei, bom, se der alguma coisa errada, eu não vou voltar nunca mais naquela casa, não. Eu pego o bicho e levo direto para uma sociedade protetora de animais. Mas o que aconteceu quando eu toquei a campainha mudou tudo. Toquei a campainha 1, 2, 3, 4 vezes. O cachorrinho dentro da gaiola começou a se agitar. Remoto, com seus pelos brancos e cor de mel, os pelos tremiam com o movimento. Ele, de vez em quando, o cachorrinho choramingava. Eu comecei a sentir um incômodo e comecei a acreditar que não tivesse ninguém naquela casa. Estava silencioso demais. O tipo de rua em que o som do vento parece mais alto do que devia. Fiquei ali encostado no carro, esperando que alguém aparecesse. Como a campainha não estava fazendo com que nada acontecesse, eu comecei a bater palmas. Sabe? Comecei a bater palmas. Também não resolvia. Eu comecei a chamar de casa. Ou de casa. E fiquei ali esperando que alguém aparecesse. Mas ninguém saía, ninguém apareceu. Até que uma janela se abriu do outro lado da rua. Uma mulher apareceu. Ela estava assim, dentro da casa, e eu acho que ela já estava com um roupão, ou sei lá, um pijama, chinelos, cabelo preso num coque. Oi, moço, tá procurando alguém aí? Ela perguntou num tom de curiosidade, misturado com desconfiança. Sim, senhora, boa noite. Desculpe incomodar essa hora, eu respondi. É que eu vim trazer um cachorrinho, tá aqui comigo. Até muito bonitinho, o nome dele é Remoto. Me pediram para eu deixar aqui nessa casa, mas eu tô tocando a campainha, chamando, até agora ninguém me atendeu. A mulher ficou assim um tempo olhando para mim, com o queixo apoiado na janela, e depois falou: essa é a casa da Regina. Mas a Regina viajou. Ela foi passar as festas de fim de ano com a irmã dela lá em São José dos Campos. Só volta depois do dia 5 de janeiro.
Na hora eu senti um frio na barriga. Como é que é? É Dona Regina? A dona da casa, ela viajou? Sim, moço. Ela pediu para eu ficar de olho enquanto ela tá fora. Eu dou uma espiadinha aqui como vizinha. Mas não tem ninguém aí dentro não, senhor. Fiquei calado por uns segundos tentando entender. O vento balançava os galhos das árvores e o portão chiava de leve. A mulher, percebendo meu embaraço, abriu o portãozinho da casa dela e veio até a calçada. Oi, deixa eu me apresentar, meu nome é Dona Teresa. O senhor é parente da Regina? Não, senhora, eu vou explicar, eu trabalho com aplicativo, eu sou motorista de Uber. E eu recebi um chamado de um tal de Fernando. Ele, quando eu cheguei lá, ele não quis vir junto, mas pediu para que eu trouxesse esse cachorro. Esse aqui é o remoto. Disse que era urgente. Falou até que era uma questão de vida ou morte. Eu acho que ele me falou isso para me impressionar e me obrigar praticamente a fazer a gentileza, né? Quando eu falei o nome Fernando, a Dona Teresa regalou os olhos. Ah, Fernando, é o ex-marido da Regina. Eu acho que sim. Ela coçou a cabeça, olhando para o chão. Ué, mas a Regina me falou que deixou o remoto com o ex-marido dela justamente para poder viajar sossegada. Disse que confiava demais no ex e que ele sempre cuidou muito bem do cachorro. Na verdade, foi o marido que deu esse cachorro para ela, até tentando salvar o casamento. Mas, lamentavelmente, não deu. Eu não entendi como é que ele mandou o cachorro de volta para cá, se ele está sabendo que a mulher dele viajou e deixou o cachorro com ele por isso. Aquela senhora, a Dona Teresa, tinha razão. Um arrepio me atravessou o corpo. Então, o cachorro é mesmo da Dona Regina? É, sim. Eu vi quando ela pegou o cãozinho e levou lá na casa do ex-marido dela, Fernando. Mas já tem uns dias. Tadinha, ela chorou tanto quando se despediu desse bichinho. Ela é muito apegada a esse cão. Fiquei ali sem saber o que fazer. A história já estava ficando confusa demais para o meu gosto. E eu comecei a me arrepender de ter me metido naquela encrenca. Aquilo estava me cheirando encrenca. Bom, eu expliquei que não podia simplesmente abandonar o cachorro na rua e perguntei para a Dona Teresa, torcendo para que ela aceitasse. Dona Teresa, eu posso então deixar esse cachorrinho ou remoto com a senhora por um tempo, sei lá, até a sua vizinha voltar? Ela levantou as mãos, assustada. Não, Deus me livre, moço, eu não posso, moço. Eu tenho 2 gatos e um deles está inclusive doente. Se eu colocar um cachorro aqui dentro, é briga na certa. Não posso. Lamento, mas eu não posso mesmo. Oh, meu Deus do céu, eu suspirei, olhei para o relógio, quase 10 da noite. Eu estava cansado, suando, a cabeça latejando. E o cachorro, coitadinho, ali quietinho, de vez em quando ele choramingava como o cachorro faz, especialmente naquela condição. De vez em quando o remoto olhava para mim com aqueles olhos redondos que pareciam entender tudo. Não tinha o que fazer. Bom, só tem uma solução, né, Dona Teresa? Eu sou obrigado. Eu vou voltar lá. Vou voltar lá na casa do seu Fernando e devolver o cachorro para ele. Vai ser o que eu vou fazer. Pois não tem mesmo outra solução, moço. Eu lamento em não poder ajudar. Passar bem. A vizinha se despediu, entrou e eu fiquei sozinho ali na calçada com
o cachorrinho, o remoto e a dúvida. O que eu ia fazer com aquele cachorro agora? Pensei em procurar alguma sociedade protetora de animais, mas já era tarde, 10 da noite. A essa hora está tudo fechado. E a verdade é que por mais que eu tentasse me convencer de que aquele seria o certo, alguma coisa dentro de mim dizia que não. Eu precisava devolver o remoto. Eu tinha que voltar lá, não tinha outro jeito. Afinal, o cachorro não era meu. Bom, eu decidi voltar na casa do Fernando. Mesmo cansado, mesmo já sendo tarde da noite, eu ia devolver o cachorro para ele, eu ia levar o cachorro de onde o cachorro tinha vindo. De novo, o mesmo processo. Remoto atrás do banco, entrei no carro, liguei o motor e iniciei o caminho de volta. Dessa vez as ruas estavam mais vazias, já passando de 10 da noite. O trânsito bem mais calmo. A viagem, que antes tinha levado praticamente 50 minutos, dessa vez não durou nem 30. Mas quanto mais eu me aproximava da casa de Fernando, mais eu sentia uma estranha pressão no peito. Aquela imagem dele no portão de cueca, aquela pele cinza, aquele cheiro insuportável que vinha dele, aquilo tudo não me saía da cabeça. Meu Deus, e se ele estiver ainda daquele jeito? Quando eu cheguei, o relógio já marcava 22h30, 10h30 da noite, ou um pouquinho mais do que isso. Desci do carro e toquei a campainha do Fernando. Nada, nenhuma resposta. De novo começou o mesmo processo. Toquei uma vez, toquei duas, 3, 4, e o pior é que ali a vizinhança não se manifestava. As casas elas eram mais distantes uma das outras. Então eu comecei a bater palmas. Eu precisava ser atendido de alguma forma. Eu comecei a bater palmas. Dessa vez eu sabia o nome dele. Eu arrisquei. Fernando. Seu Fernando. Eu batia palmas e o cachorrinho até latiu. Quando eu comecei a gritar o nome Fernando e a gritar, ele até latiu. Eu não tinha manifestação nenhuma que viesse da casa. Cheguei a encostar o ouvido no portão, tentando captar algum movimento lá dentro, um passo que fosse, um barulho, um latido, quem sabe tivesse um outro cachorro, mas eu só ouvi um zumbido distante dos postes e o ronco de um carro passando ao longe, uma moto desses entregadores também passando à distância. O portão continuava trancado por dentro. Sem alternativa, sentei no banco do motorista e fiquei ali por uns minutos, pensando no absurdo da situação. Cada uma que a gente se mete, eu não tinha que ter aceitado essa corrida, meu Deus do céu, eu não tinha que ter aceitado. Eu estava pensando no que eu ia fazer e não dava para fazer nada. O que eu fiz? O que me restou a fazer. Dirigi de volta para minha casa, com o cachorro no banco de trás, dentro da sua gaiolinha. A cidade agora estava bem mais tranquila e eu, pela primeira vez, me senti parte de uma história que até ali não fazia o menor sentido para mim. Que história era aquela? Quando eu cheguei em casa, Bernadette, a minha esposa, ainda estava acordada vendo TV. Assim que ela me viu entrar com a gaiola, arregalou os olhos. Chico, você comprou? Que gracinha! Que gracinha é essa, Chico? Não, Dete, eu não comprei. Dete, eu não comprei. Dete, senta, porque lá vem a história. Aí eu contei tudo, expliquei tudo, cada detalhe, desde o tal Fernando de cueca
até Dona Teresa na Vila Mariana. A Adete, minha esposa, a Bernadette, ouvia tudo atentamente, às vezes até com meio sorriso e às vezes com espanto. Não é possível, Schubert. Isso é coisa que só acontece com você, homem. Coitado do cachorrinho. Ficar com ele essa noite aqui. Amanhã eu vejo o que eu faço, né? O nome dele é Remoto. Remoto? Sabe por que eu acho que é Remoto? Não, Dete, não faço a menor ideia. Achei o nome até muito estranho. É porque você não está acostumado com cachorro. Ele deve chamar Remoto porque ele deve devorar controle remoto. Pelo amor de Deus, você não me fala isso, Dete, não me fala isso. O controle remoto da TV, você sabe que a TV é nova, pelo amor de Deus. Me tire esse controle remoto de perto desse cachorro, tá? Será que é isso mesmo? Tirei o remoto da gaiola. Ele se enroscou nos meus pés, abanando o rabinho, como se tivesse encontrado um lar. Bernadette sorriu. Olha que carinha linda, Chico. As crianças estavam dormindo. As crianças vão amar quando acordarem. Remoto. Ah, deve estar com fome, Chico. Ele deve estar com fome, Schubert. Peraí. A vizinha, a Rosilda tem cachorro. Eu vou lá buscar um pouco de ração. Ela estava certa. O cachorro estava realmente com fome, então ela trouxe ração, água fresquinha e o Remoto estava acomodado em casa. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Que história é essa? Eu ainda não estava entendendo absolutamente nada, como eu tenho a certeza absoluta, viu, Paulinho, que quem está ouvindo a história até aqui também não conseguiu captar. Aonde é que eu vou chegar? Mas eu vou chegar. No dia seguinte, acordei com o barulho das risadas na sala. Levantei ainda meio zonzo e encontrei meus 2 filhos, Andressa, 8 anos, e o André, de 6. Pai, ele é nosso, pai. Ele chama Remoto, pai. Eu sei que ele chama Remoto. Que gracinha que ele é, pai. Não devolve, pai, não devolve. O Remoto corria de um lado para o outro, chinelo na boca, e os 2 riam feito doidos. Pai, ele é uma gracinha. Eu não vejo a hora de voltar da escola para brincar com ele. Falou a Andressa, e o André repetia. A Bernadette, lá da cozinha, também ria. Depois ela apareceu secando as mãos num pano de prato. Pois é, Schubert, eu acho que nós temos um novo membro da família, hein? Hoje eu vou comprar ração para ele. Não precisa, eu não queria falar perto das crianças. Eu falei baixo perto dela. Eu vou devolver hoje. Eu cocei a cabeça meio sem graça. Esse cachorro não é nosso, Dete. Você sabe que eu preciso devolver. Mas quando eu falei para a Dete que eu precisava devolver, ela de novo se saiu com essa. Mas para quem que você vai devolver, homem? Você mesmo disse que o tal do Fernando parecia doido, maluco. E a dona da casa tá viajando. A vizinha não pôde ficar devido aos gatos. Eu não tinha resposta. Eu só sabia que eu precisava trabalhar, porque o prejuízo da noite anterior tinha sido grande. E eu precisava rodar mais naquele dia agora para recuperar o dinheiro perdido. Olhei para o Remoto, que me encarava com aqueles olhos escuros e profundos, e falei para ele assim numa boa: fica aí, companheiro. Mais tarde eu passo lá na casa do Fernando. Vai ver que aquele sujeito já voltou. Dei um beijinho nas crianças que a Dete ia levar para a escola e descansei um pouquinho mais. A minha mulher é muito compreensiva e me dá esse descanso pelo comecinho da manhã. Mas assim que ela voltou, eu já estava pronto para sair. Saí com o meu carro.
Enquanto o carro cortava as primeiras avenidas da manhã, eu não conseguia tirar da cabeça uma sensação esquisita. Como se aquele cachorro soubesse mais do que parecia. O dia começou bem, fiz umas corridas aqui, outras acolá, mas a cabeça não ajudava. Por mais que eu tentasse me concentrar, o pensamento voltava para o tal do Fernando. Por mais que eu tentasse me concentrar, o pensamento voltava para o tal de Fernando. Aquele homem estranho, pálido, com cheiro de coisa apodrecida e aquele olhar sem vida. Quando deu umas 5:30 da tarde, o sol já caindo atrás dos prédios, eu decidi passar na casa do Fernando novamente. Eu queria resolver logo aquela pendência, ver se o sujeito estava bem e devolver para ele o remoto. O trânsito estava pesado, mas nada comparado ao dia anterior. Quando eu entrei na rua, porém, eu senti algo estranho, diferente. Algo errado estava acontecendo. Na rua em que morava o tal do Fernando, havia viaturas da polícia. Não eram uma só, umas 3, 4. Polícia? SAMU? Fita amarela interditando metade da calçada? Gente, vizinhos curiosos, todos parados, falando baixo, cobrindo assim, meio que cobrindo a boca com as mãos para que não houvesse a possibilidade de leitura labial. Sabe, o ar pesado com um cheiro forte e insuportável que escapava daquela casa. E algumas pessoas usando máscaras. Máscaras. Então o cheiro que eu senti não foi à toa. Tinha gente usando máscara. Eu parei o carro até uma certa distância e desci devagar, sentindo o coração apertar. Uma viatura da polícia científica estava parada bem em frente à casa do Fernando, então essa era a 5ª viatura. Os peritos entravam e saíam com luvas, maletas, câmeras. Eu perguntei para um rapaz que observava de longe, talvez fosse até um vizinho: Moço, o que foi? O que aconteceu? O que houve aqui? Ele respondeu sem tirar os olhos do portão: encontraram o corpo do senhor que morava aí. Estava morto? Sim, encontraram o corpo. É verdade, desculpa a ignorância. Como é que ele chama? Fernando. O pessoal chamava de Fernando. Quando eu ouvi Fernando, eu fiquei mudo, estarrecido. Engoli seco. Fernando? Morto? Moço, desculpa, mas ele morreu hoje? Não, pelo jeito já faz tempo, viu? A polícia chegou a comentar que o corpo já estava em estado de decomposição. Tiveram que arrombar a porta e o cheiro foi o alerta de tudo. Tá sentindo o cheiro? Meu Deus do céu. Se eu estava sentindo o cheiro já tinha sentido no dia anterior. Mas nessa hora eu senti minhas pernas fraquejarem. Me apoiei no carro e o mundo girou. Corpo em decomposição. Aquelas palavras ecoavam na minha cabeça feito um martelo. E aquele cheiro, aquele mesmo cheiro que eu tinha sentido da noite anterior, quando ele me entregou o cachorro, Fernando. Não podia ter dois. Era ele. Fiquei ali quieto, tentando processar o que eu ouvia. O rapaz continuou falando. Dizem que o corpo dele foi achado na sala. O homem estava caído no chão perto do sofá. E sabe o que é mais esquisito? A perícia disse que ele morreu faz uns 6 dias.
Eu olhei para o rapaz sem acreditar e repeti: nossa, 6 dias? 6 dias. Minha boca secou. Meu estômago revirou. Aquilo não fazia o menor sentido. 6 dias. Eu não ia falar. Mas eu sabia que eu havia estado no dia anterior ali. Quer dizer, falando comigo, pensando comigo, ontem à noite estive aqui. Eu tinha visto o Fernando. Ele falou comigo. Mais do que ele falou comigo, ele me entregou o remoto, pediu para eu levar o cachorro para outra casa. Olhei em volta. Os peritos tiravam fotos, um policial conversava com um repórter e outros anotavam coisas num bloco. O cheiro agora era quase insuportável. A rua inteira estava tomada por aquela mistura de podridão e mistério. Afastei-me um pouco e fiquei entre os curiosos. Tentei me manter discreto. O medo começou a me dominar. E se eu contasse o que eu sabia? Bom, mas quem iria acreditar que eu recebi uma chamada num aplicativo, que eu conversei com um homem que estava morto há quase uma semana? E iam achar que eu estivesse inventando, ou pior, que eu tinha talvez alguma coisa a ver com aquilo. Fiquei com medo. Medo de ser envolvido, quer dizer, mais envolvido do que eu já estava. Então eu fiquei calado na minha. Observei, ouvi, apenas isso. Um dos policiais, que parecia o responsável pela equipe, levantou a voz. Nada do cachorro? Nenhum vestígio do animal? De acordo com a vizinhança, o morador tinha um cão pequeno e de raça. Eu sabia qual era. Sabia a raça, sabia até o nome do cachorro. Nesse instante, meu sangue gelou. Pensei comigo: eles estão falando do remoto. O policial, aquele que falou, entrou e saiu algumas vezes da casa. Depois alguém comentou: é incrível, acharam os 3 potes de ração do cachorro vazias, totalmente vazias. Só o de água ainda tinha um restinho só da água. As palavras ecoaram na minha cabeça como um soco. 3 potes vazios de ração e só um restinho de água no vasilhame da água. Foi então que tudo começou a se encaixar como num estalo silencioso dentro da minha mente. Comecei a entender a história. A história começou a se completar para mim. Minha conclusão: Fernando me chamou para eu salvar o cachorro. Era isso. Só podia ser isso. Aquele pedido desesperado, é uma questão de vida ou morte, agora se encaixava, agora fazia sentido. E ele não pedia por ele pedia pelo cão, pelo remoto. Meu Deus, mas quem é que vai querer me acreditar? Eu tremia. Um vento frio passou por mim e por um momento eu tive a nítida sensação de que alguém, sei lá, estava do meu lado. Mas quando eu virei não havia ninguém. Fiquei ainda alguns minutos ali tentando manter a calma. Um policial se aproximou dos curiosos e perguntou: alguém aqui sabe do cachorro da vítima? Ninguém viu o cachorrinho? Não está na casa de algum vizinho? O cachorro seria importante. Seria importante para tentarmos descobrir alguma coisa do que aconteceu. Olhei para o chão. Não tive coragem de responder. A garganta travou e meu coração batia rápido demais. Apenas balancei a cabeça disfarçando e me afastei devagar, voltando para o carro. De volta ao carro, eu fiquei um tanto ou quanto que na dúvida o que deveria fazer, mas eu resolvi dar a partida e dirigir. Afinal de contas, tudo que eu havia descoberto naquele fim de tarde, começo de noite, era chocante demais.
O peso daquela revelação me consumia. Aquele homem, o Fernando, ele falou comigo, ele já estava morto. O cheiro, aquele cheiro que eu havia sentido, aquela aparência dele sem cor, aquela pele pálida e ao mesmo tempo acinzentada, tudo fazia sentido agora. Meu Deus, ele já estava morto. Quando ele me chamou, ele já estava morto. E de algum modo, eu jamais saberia explicar aquilo tudo. O espírito dele me chamou aquela noite e tinha um objetivo. E qual era esse objetivo? Bom, ficou claro para mim. Era para salvar o cachorro. Era para salvar o remoto. Eu cheguei em casa, não conseguia nem falar. Eu estava pasmado, boquiaberto, chocado. A Bernadette, minha esposa, percebeu logo que alguma coisa estava errada comigo. E nessa hora ela me chama de Chico e não de Schubert. Que foi, Chico? Você tá com a cara de assustado, você tá até sem cor, amor. O que tá acontecendo? Eu olhei para o chão tentando conter o tremor nas mãos. Eu queria esconder dela que eu estava tremendo. Mas quando eu fico nervoso é assim, o meu corpo treme inteiro. Eu comecei a tentar explicar. O remoto, o cachorro, estava deitado no sofá. Ele levantou a cabeça e me olhou como se ele soubesse de tudo. Era impressionante. Parecia que o cachorro, ele sabia o que se passava. O jeito dele se portar, a maneira como ele me olhava. Aquele olhar manso, sabe, sereno, me deu até um arrepio que eu nunca mais esqueci. Abracei o cachorro e chorei em silêncio. Eu não sei se eu chorei de medo, de espanto ou até de gratidão. Desde aquele dia, eu nunca mais aceitei corrida sem passageiro. Aliás, é uma norma. A gente não pode, realmente, quem trabalha como motorista de aplicativo sabe. De vez em quando, a gente, numa colaboração, leva o passageiro com algum pet. Assim, isso às vezes é normal de acontecer. Mas não que seja uma obrigação nossa. Agora, conduzir um pet sozinho, jamais deveríamos fazê-lo. E eu fiz. Toda vez que eu olho para o remoto, cachorrinho, dormindo aos pés da cama, eu sinto que Fernando, sei lá, está por perto, olhando, vigiando, como se tivesse cumprido a sua missão através de mim. Ele conseguiu salvar o cachorro através da minha pessoa. E é por isso que eu resolvi escrever essa carta para você, para contar nos detalhes tudo que eu passei. E quem sabe eu hoje esteja contando a mim mesmo, porque às vezes o que a gente chama de aplicativo pode ser, na verdade, um chamado de uma alma. Eu vou entrar na parte final da minha história. Naquela noite, quando eu cheguei em casa, a Bernadette, minha mulher, percebeu que algo não estava bem. O olhar dela, sempre calmo, me pegou de jeito. Sentei no sofá, respirei fundo e contei para ela cada detalhe. Falei da movimentação da rua, das viaturas da polícia, inclusive da viatura da polícia técnica, de tudo que eu escutei no quarteirão, dito por vizinhos, por curiosos, e o que eu escutei dos policiais, do corpo em decomposição, enfim, inclusive de um detalhe que eu considero muito importante: os potes de ração vazios. 3 potes. E aquele recipiente da água já estava no finalzinho. Eu contei tudo para ela. E no fim, falei o que mais me deixava confuso. Eles disseram, sabe, Bernadette, que o Fernando, ele estava morto havia 6 dias. 6 dias. Mas como você sabe, amor, eu juro por tudo que é sagrado. Ele falou comigo no dia de ontem. Eu o atendi no dia de ontem. A Dete, ela ficou olhando para mim em silêncio, como ela gosta de fazer nessas horas. Só o tic-tac do relógio na parede enchia a sala. E depois, com voz firme, mais serena, ela falou: Chico, o melhor
O melhor que você tem a fazer, amor, é ficar calado, é ficar quieto. Não se envolver mais nisso do que você acabou sendo envolvido. Não fala pra ninguém. Por enquanto essa história está entre mim e você. Mas e a corrida, Berna? Bernadette, a corrida fica registrada. Está registrada no aplicativo, eles podem rastrear. Então, por sugestão dela, eu peguei o celular. Falou, verifica. Dá uma olhada. Peguei o celular, tremendo, abri o aplicativo e procurei o histórico. E pasme, você que está ouvindo. Aquela corrida, a chamada do Fernando, simplesmente não existia. Nem no mapa, nem no saldo e nem nos registros do sistema. Era como se aquela chamada nunca tivesse ocorrido. Fiquei olhando para a tela do celular atônito. Nenhuma chamada, nenhum pagamento pendente, nenhum nome Fernando em lugar nenhum, nada. Silêncio digital, eu chamo de silêncio digital. Nessa hora, um arrepio me percorreu da nuca até os pés. A Bernadette cruzou os braços firme. Pois é, Chico, eu de certa forma desconfiava disso, sabia? Eu acho que esse tipo de corrida, o aplicativo realmente não cobra. Ela tentou brincar, mas o riso dela saiu nervoso. Eu balancei a cabeça. Eu não sabia se era para rir, ou se era para chorar, ou se era apenas para fazer de fato uma oração. Nos dias seguintes eu fiquei com medo que alguém batesse a minha porta. Sei lá, talvez a vizinha da Vila Mariana tivesse anotado a placa. Fiquei com medo disso. A dona Teresa, será que ela anotou a minha placa? Talvez a polícia viesse perguntar alguma coisa? Não, nunca aconteceu nenhuma das coisas. Nenhuma denúncia, nenhuma ligação, absolutamente nada. O carro que eu usava era alugado. Então eu não pensei duas vezes. Troquei aquele carro por outro, de outra cor, outro modelo, outro número, outro tudo. Era como se eu quisesse apagar todos os vestígios daquela noite. Mas uma coisa eu não conseguia e nem queria apagar. O cachorrinho, o remoto. O remoto começou a fazer parte da minha vida. O cachorro ficou. E ele ficou de um jeito que pareceu natural, como se sempre tivesse feito parte da nossa casa. A alegria dos meus filhos. As crianças se apaixonaram por ele de cara. A Andressa acordava cedo só para dar comidinha para ele, conforme ela falava. O André dormia com o bicho encostado nos pés. O rendimento escolar dos meus filhos acabou melhorando. A vida da minha família melhorou. O cachorro trouxe alegria e trouxe paz. Mas há algo profundamente curioso. É o que ele faz toda vez que eu chego do trabalho. Antes mesmo de eu abrir o portão, ele começa a latir. Mas não é latido qualquer, não. É aquele som alegre, impaciente, como se soubesse que fui eu quem o salvei. Quando eu entro, ele corre, dá umas voltas ao meu redor e depois se senta me olhando fixo e com o rabinho abanando. Ele fica me olhando, sabe? De uma maneira profunda. Aí, do nada, ele levanta as duas patinhas como se quisesse me abraçar. Sempre faz isso. Todo santo dia. Aí eu fui pesquisar um pouquinho a respeito dessa raça, Lhasa Apso. E eu fiquei sabendo que é o cachorro predileto dos monges e até dos reis, pela fidelidade e pelo grau de proteção que ele tem. Ele é um cachorro pequeno, que se adapta a qualquer ambiente e é extremamente cuidador do seu dono. É assim que eu me sinto, sabe? Mais cuidado pelo remoto. Às vezes eu fico olhando para ele e me pergunto:
Será que eu ainda deveria procurar a verdadeira dona dele? Será que a tal da Regina voltou mesmo da viagem? Bom, isso tudo passa assim pela minha cabeça. Será que ela sofre com falta do cachorro? Ou chocante foi a perda do ex-marido dela? De vez em quando eu não resisto. Eu pego o carro e eu dou uma passadinha pelas duas casas. Faço o mesmo trajeto daquela noite que tudo aconteceu. Na casa do Fernando agora mora uma família nova. Gente simples, com cortinas novas nas janelas e plantas no jardim. Dizem que o cheiro ruim ficou impregnado ali muito tempo, sabe? Também um corpo em decomposição numa casa fechada há 6 dias. Agora já não existe mais. Mas cada vez que eu passo por ali, eu sinto algo diferente no ar, como se alguém ainda me observasse de dentro daquela casa. Quando eu passo pela Vila Mariana, também há movimento. Já vi uma mulher sair do carro, talvez fosse a própria Regina, mas nunca tive coragem de parar, de tocar campainha, de contar o que aconteceu. Afinal de contas, quem acreditaria? E se eu dissesse que recebi uma corrida de um morto, que transportei um cachorro que me foi entregue por um homem que já não vivia mais, iam rir de mim, iam, sei lá, me chamar de louco. Então eu deixo pra lá, sigo o meu caminho. O remoto, o cachorrinho, eu, a Adete, e contamos para os nossos filhos também. A gente deduziu que o nome Remoto tivesse vindo de um hábito que ele tem. Ele adora morder um controle remoto. Em casa aconteceu de perdermos já uns 2, mas vale a pena. Remoto corre pelo quintal, feliz, e toda vez que eu o vejo dormir, enroscado nas pernas das crianças, eu penso que talvez ele esteja no lugar certo, onde ele sempre quis estar. Essa é a impressão que me dá. Mas às vezes, tarde da noite, quando tudo está em silêncio, eu escuto o som do aplicativo tocando. Aquele mesmo toque da corrida. Olho o celular e não há nada. Nenhuma chamada, nenhum alerta. E nessas horas eu juro que parece que eu sinto o cheiro. Aquele cheiro adocicado e distante. Fraco, mas presente. Como se alguém, em algum lugar, ainda me agradecesse por eu ter atendido aquele último chamado. Sim. Eu saí de casa naquela noite para atender o último chamado. Fernando sabia que mais uma noite e talvez o cãozinho Remoto não resistisse. Quem sabe tivesse sido encontrado também o corpinho do cão sem vida ao lado do corpo dele. São mistérios que ficam debaixo desse céu azul e sobre essa terra. Adoraria que vocês comentassem a minha história.